Agora nós vamos comparar frações quando os denominadores são diferentes. Quando os denominadores são diferentes, sempre fica mais difícil. Todas as contas são mais complicadas. Então, vamos ver o caso mais difícil. Primeiro aqui nós temos dois recipientes com a mesma capacidade, só que cada um deles está dividido de maneira diferente. Esse aqui está dividido em 8 partes iguais e esse daqui está dividido em 4 partes iguais. Se a gente fosse escrever uma fração para esse primeiro recipiente, ela tem um denominador 8 e esse aqui tem um denominador 4. Agora, qual delas está mais cheia? Nesse daqui, a gente tem 1, 2, 3 partes estão cheias de líquido. Então, a gente tem 3/4 ocupados de líquido. E nesse daqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, de um total de 8 partes. Olhando só para as frações, não fica muito claro para a gente dizer qual delas é maior. Mas a gente pode ver aqui que o primeiro recipiente tem mais líquido do que o segundo. Logo, essa fração aqui tem que ser maior do que a segunda. Então, 7/8 é maior do que 3/4. Tendo uma figura para nos auxiliar, fica mais fácil da gente verificar qual das frações é maior. Vamos lá para esses outros exemplos aqui de baixo. Nós temos dois retângulos do mesmo tamanho, só que estão divididos em tamanhos diferentes. Esse aqui está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. 5 partes é o total de partes. E esse daqui está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Agora vamos contar quantas estão rabiscadas. Aqui a gente tem 2 partes rabiscadas, aqui a gente tem 3. 2/5 e 3/8. Qual das frações é maior? A gente pode verificar aqui entre as partes pintadas, a figura de cima, a parte pintada é maior do que a de baixo. Logo, nós escrevemos que 2/5 é maior do que 3/8. Mesmo raciocínio nesse desenho do lado direito. Dois retângulos do mesmo tamanho, divididos em tamanhos diferentes, em pedaços diferentes. Esse aqui está dividido em 3 partes e esse está em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Esse tem 2 partes pintadas. E esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas. Entre as partes pintadas, a maior é a do retângulo de baixo, bem maior. Logo, qual das frações é maior? É o 5/6. 5/6 é maior do que 2/3. Então, como eu disse anteriormente, quando a gente tem esses desenhos para nos auxiliar, fica fácil. Mas nem sempre a gente vai ter uma figura para a gente auxiliar. Na verdade, a maioria das vezes a gente não vê essas figuras. Então, nós temos que aprender outro método para verificar se essas frações, qual delas é maior, qual delas é menor. Então, vamos lá. Se nós queremos comparar as frações 3/4 e 2/3, qual delas será que é maior? Vamos fazer o seguinte procedimento. Nós vamos pegar essas duas frações aqui e fazer com que elas fiquem com o mesmo denominador. Ou seja, vamos pegar elas e transformar elas no primeiro caso, quando a gente tinha denominadores iguais. Era só a gente olhar para o numerador. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar o conceito de frações equivalentes. Nós vamos obter duas frações equivalentes a essas duas aqui, que tenham o mesmo denominador. Nesse caso, o jeito mais prático de fazer isso é multiplicar cada fração pelo denominador da outra. Então, nós vamos pegar o 3/4 aqui e multiplicar pelo denominador da outra fração, em cima e embaixo, que é 3. Então, vamos multiplicar por 3 aqui e 3 aqui. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 3 é 12. Obtemos uma fração equivalente a 3/4, que é 9/12. Agora a gente vai fazer com essa daqui. Vamos multiplicar essa pelo denominador dessa aqui. 2/3 nós vamos multiplicar pelo 4. Como é que vai ficar isso? 2 vezes 4 é 8 e 3 vezes 4 é 12. Logo obtivemos uma fração equivalente a 2/3, que é 8/12.
Agora, comparando essas duas frações novas aqui, elas têm o mesmo denominador. Logo, a gente só precisa olhar para o numerador delas agora para saber qual delas é maior. 9 dozeavos e 8 dozeavos. 9 é maior do que o 8. Logo, 9 dozeavos é maior do que o 8 dozeavos. Então, inicialmente aqui, a gente tinha essas duas frações. Então, obtemos duas equivalentes. A fração equivalente a 3 quartos é o 9 dozeavos. E a fração equivalente a 8 dozeavos é o 2 terços. Então, qual delas é maior? É a de cima. 3 quartos é maior do que 2 terços. Então, nós vamos fazer isso. Multiplicar cada fração pelo denominador da outra. E as frações novas a gente compara o numerador. Assim a gente descobre qual delas é maior.